Boa tarde, eu sou Ivonaldo Leite, de João Pessoa, e farei uma breve exposição a respeito dos conceitos de tempo e espaço a partir da história. E terei como referência os conceitos de modo de produção. Antes de qualquer coisa, é necessário entender a história, como disse um grande historiador francês chamado Marc Bloch. Dizia ele que a história é a ciência do homem no tempo, no seu tempo. Mas as definições mais contemporâneas consideram a história a ciência do ser humano no tempo e no espaço. São duas noções chaves com as quais o historiador trabalha e que, portanto, constituem as dimensões centrais do fazer historiográfico. E para tratar de tempo e de espaço, eu vou considerar, sobretudo, o conceito de modo de produção ou modos de produção. Ao longo da humanidade, nós tivemos basicamente os seguintes modos de produção: modo de produção primitivo, modo de produção escravista, modo de produção feudal e o atual modo de produção, que é o modo de produção capitalista. É verdade que tivemos tentativas de construção de outros modos de produção ou de outro modo de produção durante aí o século XX, com a bipolarização política que existia entre a antiga União Soviética, que representava o bloco socialista, e os Estados Unidos, que era o principal liderança do bloco capitalista. Há tentativas de construir um novo modo de produção, mas fundamentalmente aqui o que me importa é considerar o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Portanto, ao falar desses modos de produção, estamos falando da noção de tempo, tempo do modo de produção escravista é o tempo da antiguidade, das grandes civilizações antigas. Designadamente, as civilizações grega e a civilização romana. E, ao falarmos de modo de produção feudal, estamos a ter em consideração, designadamente, o sistema que teve vigência na Europa Ocidental durante aí cerca de 1000 anos após a queda do Império Romano Ocidental. E o modo de produção capitalista é o modo do tempo, é o modo de produção do tempo que emerge com o fim do feudalismo, primeiramente o capitalismo comercial, século XIV, século XV, com as chamadas grandes navegações europeias, a expansão ultramarina europeia, e capitalismo comercial, e posteriormente capitalismo industrial, e atualmente capitalismo financeiro. Então, são tempos diferentes ao longo da história da humanidade. A Antiguidade Clássica, o período medieval, cerca de 1000 anos, século V ao século XV, e o capitalismo comercial, depois capitalismo industrial, capitalismo financeiro, século XV, XVI, até os dias atuais. Então, aqui nós estamos, do ponto de vista historiográfico, tendo em conta os conceitos de tempo, de tempo. E os conceitos de espaço, ou conceito de espaço? Esse tem a ver com as configurações internas na história em cada tempo desse. Nós podemos falar sobre um espaço que é um espaço
geográfico, portanto, é um espaço físico, concretamente. Aqui temos uma relação forte, evidentemente, com a geografia. Mas podemos falar de espaço econômico, poderemos falar de espaço político e poderemos falar de espaço religioso. Então, o espaço econômico no modo de produção escravista é diferente do espaço econômico no modo de produção feudal. Assim como o espaço político no modo de produção escravista é diferente do espaço político no modo de produção feudal e é diferente do espaço político no modo de produção capitalista. Os espaços religiosos, da mesma forma, são espaços que têm configurações diferentes. Bom, no modo de produção capitalista, nós temos um espaço, que é o espaço, no caso do espaço econômico, é um espaço econômico baseado na venda da mão de obra, do trabalho assalariado e baseado na propriedade privada dos meios de produção. Esses espaços, seja o espaço econômico, seja o espaço político, eles constituem aquilo que nós poderemos chamar de espaço social. O espaço social diz respeito ao modo, evidentemente, como os seres humanos, em suas diversas ações, com as suas diversas ações, configuram as relações sociais. Então, os seres humanos configuram no sistema capitalista um tipo de espaço político, um tipo de espaço econômico, e, como é produto da ação humana, nós poderemos dizer que são espaços sociais. O espaço físico, o espaço enquanto resultado da natureza, esse é um espaço, por óbvio, um espaço próprio do mundo natural. Então, na historiografia, é muito paradigmático, portanto, a diferir nos modos de produção, considerando o conceito de modo de produção, tempos diferentes, o tempo do modo de produção escravista é um, do modo de produção feudal é outro, e do modo de produção capitalista é outro. O tempo do escravismo é o tempo do sistema das sociedades, reiterando, das sociedades da antiguidade ocidental, Grécia e Roma. O tempo do modo de produção feudal é o tempo da Idade Média, século V ao século XV, e o tempo do modo de produção capitalista é o tempo que se inicia no século XV e que tem vigência até os nossos dias, e que em algum momento, sobretudo no século XX, conviveu com tentativas de construção de outros tempos. Bom, e o espaço é o modo como, no interior de cada modo de produção desse, os seres humanos organizaram as modalidades de relações sociais, sejam relações econômicas, sejam relações políticas, sejam relações religiosas, sejam relações culturais, sejam relações de natureza familiar, e todos esses espaços constituem o que nós poderemos designar como espaço social. Posto isso, eu deixo uma pequena atividade para ser resolvida, que consiste em comparar os espaços econômicos no modo de produção feudal e no modo de produção capitalista, ou seja, caracterizar como era a configuração do espaço econômico no modo de produção feudal e como a configuração do espaço no modo de produção capitalista. Uma caracterização que procure apontar os agentes envolvidos, protagonistas de cada um desses espaços e as relações que eles estabelecem entre si,
as modalidades de ação que eles levam a cabo para sobreviverem, para conquistarem o direito à sobrevivência.